Fala rapaziada, professor Marco Ferrari na área, dando continuidade aqui à nossa gestão de qualidade. Gente, quando a gente fala de provas para concurso, quando a gente fala de provas no geral, a gente trabalha a qualidade primeiro passando pelo conceito, como a gente fez, depois a gente passa pelas eras da qualidade, depois a gente fala dos autores, principais autores da qualidade e por último a gente fala das ferramentas de qualidade, certo? Então a gente venceu a primeira parte, que era o conceito, a gente venceu a segunda parte, que são as 4 eras, e agora a gente vai falar sobre os principais autores. A aula de hoje fala dos 2 principais autores e do principal autor que a gente tem quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de gestão da qualidade. Maravilha? Nós vamos começar por Walter Schwartz. Ele, pessoal, é o nosso pai do controle estatístico. Você lembra a época, a era do controle estatístico que eu falei na primeira aula de eras para vocês? Justamente eu falei da era do controle estatístico, qual que eram as principais características? A gente começa a utilizar modelos matemáticos para aceitar limites de erro. Lembra aquele gráfico que eu trouxe para vocês? Existem erros que são aceitáveis, existem erros que não são aceitáveis. A margem de erro começa a ser introduzida durante os processos e depois, além disso, a gente começa a utilizar o quê? A amostragem, certo? A gente não precisa mais avaliar 1 a 1, a gente começa a avaliar por amostragem, tirando apenas uma parte, que acelera o processo, certo? E outro principal ponto do controle estatístico é a gente buscar evitar as causas dos erros. E não o erro em si, mas buscar lá no processo qual foi a causa daquele erro. Maravilha, galera? Então esses são os pontos principais do nosso pai do controle estatístico. Ele inspira 2 grandes nomes da qualidade, um amigão aqui chamado Deming, que está logo ali do outro lado do quadro, que é, sem sombra de dúvida, o principal, William Edwards Deming é o principal autor da qualidade, e depois Horan, que a gente vai trabalhar na próxima aula, certo? O ponto principal aqui, que mais cai em provas, pegadinha mesmo, tá? Quem foi o criador do ciclo PDCA? Por Deming, pessoal, ter utilizado amplamente e sim aperfeiçoado o ciclo PDCA, a gente acaba chamando o ciclo PDCA de ciclo de Deming. Mas a gente esquece que quem criou o ciclo PDCA, que a gente vai falar nas próximas aulas, foi Schwartz. Então, cuidado. O criador do ciclo PDCA, isso já foi cobrado em prova, é Walter Schwartz e não Deming. Deming foi o principal usuário, foi o principal autor que utilizou essa ferramenta e vai aperfeiçoar essa ferramenta principalmente no Japão pós-Segunda Guerra. Mas é Schwartz quem cria a ferramenta, certo? Além dele ter criado o PDCA, ele também criou o gráfico de controle. Claro, se a gente fala do pai do controle estatístico, a gente está falando do indivíduo que criou o gráfico de controle, aquele gráfico que eu já mostrei para vocês e que eu vou mostrar para vocês mais adiante quando a gente for estudar ferramenta por ferramenta ainda nesse bloco de aulas. Maravilha? Maravilha. Bom, agora pare tudo que você está fazendo e vamos estudar William Edwards Deming, o principal autor da qualidade, certo? Quando eu falo de gestão da qualidade, em uma prova, Marco, vai cair aqui no meu edital, gestão da qualidade, você pode ter certeza que vai cair uma questãozinha falando sobre Deming, certo? E aqui o principal ponto, principal aspas que a gente tem que utilizar é que para Deming o cliente é o foco da qualidade. E aqui tem que ficar na nossa cabeça um aspecto. Os desejos, pessoal, do cliente, eles não mudam de acordo com o tempo? Mudam ou não mudam? São estanques ou eles se alteram? Se alteram, certo? Antigamente, o desejo por telecomunicação era basicamente pelo telefone, né? Não tão antigamente assim, né? Era pelo telefone. Hoje, a vontade, o desejo de comunicação ultrapassa somente a comunicação via telefone e agora a gente fala de mensagens. Então, o desejo muda,
a perspectiva do que é qualidade também muda. Então, como eu falei para vocês lá no primeiro momento, qualidade não é um conceito estanque, qualidade não é um conceito inerte parado. Qualidade é um conceito que muda de acordo com os desejos do cliente. Maravilha? Para Deming isso muito mais. Importante, Deming ele é norte-americano, tá? Deming ele é norte-americano, nasceu nos Estados Unidos. Os conceitos começam a serem escritos nos Estados Unidos, certo? Deming começa a falar de qualidade lá nos Estados Unidos, porém não se dá muita bola naquela época. Pós Segunda Guerra Mundial, ele é enviado para o Japão, um país que está completamente destruído, como você muito sabe lá das suas aulas de história, e lá ele consegue aplicar o ciclo, ele consegue aplicar o conceito da melhoria contínua, Kaizen, que a gente estuda lá na gestão de processos, e ele começa a ter voz, certo? Aí quando ele volta para os Estados Unidos, acontece o que a gente gosta de chamar do acordar para a qualidade nos Estados Unidos, certo? E Deming, além de trazer essa expressão aqui, ele também traz 14 princípios. Importante, Marco, no meu material o 1 não é esse, o primeiro princípio é tal, no meu material o segundo princípio é tal. Não fique apegado à ordem. Simplesmente aprenda que são 14 princípios e você também não precisa decorar os princípios, você precisa decorar o plano de fundo de cada um dos princípios. Por isso que ao invés de eu colocar os princípios todos escritos aqui, eu botei pontos principais que você precisa saber de cada princípio. Vamos lá. Primeiro, aperfeiçoamento constante do produto e do serviço. Aperfeiçoamento constante do produto e do serviço. O que significa dizer justamente aquilo que eu falei logo no início. O que significa dizer justamente que se a perspectiva, o foco da qualidade está no cliente, o desejo do cliente muda, a perspectiva de qualidade também vai mudar. Logo, eu tenho que aperfeiçoar constantemente esse produto, esse serviço. Certo? Tem que aperfeiçoar constantemente esse produto, esse serviço. Então, número 1, aperfeiçoamento constante do produto e serviço. Maravilha, é importante que você complete aqui. 2, estabelecer uma nova filosofia. Que filosofia é essa? A filosofia da qualidade. Ter a qualidade como princípio norteador das escolhas da organização. Vou dar um exemplo a vocês dentro da nossa própria editora Atualizar, certo? Um dos pilares, volta lá quando a gente fala de planejamento, missão, visão e valores, um dos valores da editora Atualizar é qualidade. Então, diversas ações são tomadas aqui dentro, diversas escolhas são feitas aqui dentro, baseadas no princípio da qualidade, porque nós temos uma filosofia que é a filosofia da qualidade, certo? Por que escolher este material e não aquele material? Porque este material é melhor que este material, certo? Então aqui a nova filosofia é a filosofia da qualidade. Maravilha? Maravilha. 3. Acabar com a dependência da inspeção. Fazer certo desde o início. Porque, deixa eu só ir ticando aqui. 1 foi, 2 foi, agora a gente vai falar da 3. Acabar com a dependência da inspeção. Porque lembra que eu falei para vocês? A inspeção acontece no início ou no fim do processo? No fim, correto? Então, significa dizer que eu já gastei dinheiro com todas as etapas que a gente tinha, certo ou errado? Certo. Então, se eu faço certo desde o início, eu não preciso chegar lá no final, perceber que o processo, que alguma coisa deu errado no produto e ter que descartar esse produto. Então, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo, eliminando a dependência da inspeção, fazer certo desde o início e eu diminuo o desperdício, certo? Porque se eu me baseio somente na inspeção, vai acontecer repetidas vezes de eu chegar no final do processo, o produto não está de acordo com a qualidade, eu ter que jogar todo esse processo no lixo, que não é o que a gente quer, correto? Maravilha. Vamos lá. Então, 3, acabar com a dependência da inspeção. 4, acabar com o lucro na base do preço. Como assim? O que é o preço? O preço é o meu custo de produção, mais a minha margem de lucro, certo? Perfeito. Para que eu possa aumentar o preço e mantendo o meu custo igual, o que vai acontecer com a minha margem de lucro? Ela vai aumentar, certo? O que ele diz é o seguinte, se você quer aumentar a sua margem de lucro, por que você não baixa o seu custo de produção
tornando ele mais dinâmico, tornando ele mais otimizado, e dessa forma, com um custo de produção menor, eu consigo aumentar minha margem de lucro mantendo o mesmo preço, certo? Então acaba com a dependência do lucro na base do preço. Estabelece a sua dependência do lucro com base no custo, otimizando a produção, certo? Maravilha. A 4 e a 5 tem tudo a ver. A 1 eu falo de aperfeiçoamento constante do produto e serviço. A 5 eu falo de aperfeiçoamento constante do processo. Com base conforme eu vou aperfeiçoando o meu processo, o que vai acontecendo? Eu vou diminuindo os meus desperdícios. Menos desperdício igual a menor custo de produção. Menor custo de produção, eu posso aumentar a minha margem de lucro e o que acontece com o meu preço? Se mantém estável, certo? Então, a 4 e a 5 tem tudo a ver. Maravilha. 6. Essa aqui é um conceito que as provas adoram. O famoso conceito do treinamento on the job, ou seja, treinamento no trabalho. Você já foi no supermercado e lá a moça estava utilizando um crachá escrito em treinamento? Esse é o clássico treinamento on the job. Esse é o clássico treinamento no trabalho. A pessoa aprende, se capacita dentro do próprio trabalho, dentro da própria atividade em si. Maravilha. 7. Estabelecer a liderança. É preciso que a gente tenha um norte, é preciso que a gente tenha um líder para que a gente possa atuar e que ele possa monitorar este controle. 8. Elimine o medo de inovar, elimine o medo de mudar. Certo? A gente falava muito antigamente de processos constantes nos quais não deveriam ser mudados. Aqui para a Demi, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Elimine o medo. 9. Quebre as barreiras entre os departamentos. Lembra de organizações departamentalizadas? Lembra disso? O que acontece quando eu estabeleço um processo? Eu não coloco todos esses departamentos trabalharem juntos? Então, por isso, elimine essas barreiras que afastam um departamento do outro. Deixa eles trabalharem de forma aglutinada, porque se eles trabalham de forma aglutinada, eu consigo otimizar esse processo. 10. Elimine o slogan desperdício zero, zero erro. Elimine esses slogans. A qualidade, ela não é uma meta para a Demi. A qualidade, ela não é uma meta para a Demi. Ela é um princípio, ela é um valor, certo? 11. Elimine padrões artificiais. Também bem a ver com a 10. 11 a 10 tem tudo a ver. Elimine essas metas artificiais, essas exortações, certo? Coloque a base da qualidade no propósito e não na meta em si. 12. Permita que as pessoas tenham orgulho de trabalhar na organização, que os engenheiros, que o chão de fábrica, que a diretoria tenham orgulho no trabalho, certo? 13. Tenha um programa de educação contínua. E 14. A qualidade, ela é objetivo de todos, logo todos devem estar envolvidos com a qualidade, certo? A qualidade, quem norteia a qualidade é o cliente, porém é obrigação de todo grupo seguir critérios e as perspectivas assim estabelecidas. Maravilha, pessoal, maravilha. Hoje, essa aula de hoje ela é muito importante para os nossos concursos, principalmente pela pegadinha do ciclo PDCA, certo? Principalmente por essa pegadinha do ciclo PDCA e também porque a gente falou de Demi, o principal autor da qualidade. Não que os outros não sejam importantes, mas uma certeza que eu tenho quando um edital traz gestão de qualidade é que ele vai falar de Demi e ciclo PDCA. Certo, gurizada? Grande abraço, grande beijo do professor Marco Ferrari. Continue aqui com a gente na Editora Atualizada. Até mais. Tchau, tchau.